Fala pessoal, bem-vindo ao canal Prazer Bíblia. Este é o quadro Eu Comento, onde eu falo sobre várias coisas e geralmente também apresentando algumas leituras, livros, para que vocês possam talvez também adquiri-los e comprá-los. O livro de hoje é este daqui, né? Ética Nicômaco, de Aristóteles, tá bom? E eu vou estar falando aí algumas impressões que eu tive sobre ele. Bem, Aristóteles já é bem conhecido, né, de certa forma, e nós sabemos que é um dos homens da filosofia, certo? E ele vai falar aqui nesse livro sobre algumas coisas bem importantes, ok? Que é sobre o bem e a finalidade, dos princípios gerais da virtude moral, sobre a vontade, sobre a justiça, sobre as virtudes intelectuais, disposições diferentes da virtude e do vício, sobre amor, sobre a amizade, certo? E sobre o prazer. Pronto, de certa forma isso aqui é o resumo do livro de ética aqui, para vocês darem uma analisada, ok? Este livro vai falar sobre essas questões. Mais uma vez, vai se desdobrando no sentido de Aristóteles falar como ele entende tal tema e depois ir discriminando ali, pontuando características sobre essa mesma coisa, certo? Então, é um livro muito bom, ok? Este que eu tenho aqui, né, é da editora Príncipes, tá bom? E por menos de R$ 20 também vocês podem comprá-lo, ele é muito barato. É um livro que tem 256 páginas, certo? E é uma leitura muito boa. Lembra que eu passei um vídeo aí também sobre C.S. Lewis, né, cristianismo puro e simples. Este livro aqui, ele também a gente vai ter algumas noções bem semelhantes ao lermos esse aqui também, que é aquela que eu falei no outro vídeo da seguinte maneira. Esses autores, eles não escreveram, né, coisas para nós, para nosso tempo. Então a gente vai ler aqui, realmente a gente vai ter coisa que a gente não vai barra entender, barra aceitar de tal maneira, ok? Mas no geral é um livro muito bom. Eu vou estar lendo aqui algumas frases para depois estar dando algumas deixas aí do que eu realmente achei algumas coisas do livro, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou ler aqui é a seguinte. Fala assim: dos erros que se podem cometer, um consiste em temer o que não se deve, outro em temer como e quando não se deve. Tá? Isso aqui vai falar da questão de ter medo de algumas coisas ou não, e ele vai tratar também no sentido de tem coisa que a gente deve ter medo, e isso é um aspecto de prudência, e tem outras coisas, ou seja, que não deve se ter medo, né? E é o aspecto de quem é covarde. É uma coisa bem interessante. Vamos lá. Outra frase bem interessante que também eu vi aqui, que fala assim, com relação ao sentido ou à justiça, né? Aqueles que não se zangam com as coisas que deveriam estimular-lhes a raiva são considerados tolos. Nesse sentido, seria uma coisa do tipo de a gente ver alguém praticando um ato de maldade e nós não sentimos nada, né? Nós não temos nenhum discernimento sobre aquilo, né? Não nos enraivecermos sobre aquela questão. E ele vai falar também sobre isso aqui. Bora para outra frase. Eu separei só 4, mas tem muita coisa importante neste livro. Outra coisa que ele fala aqui bem importante é o seguinte. O que é mal não pode nem deve ser amado. Outra coisa que ele fala aqui também nesse mesmo trecho, na página 211, é: se um amigo permaneceu uma criança em relação a intelecto, ao passo que o outro se desenvolveu totalmente, como poderia continuar amigos se não aprovavam as mesmas coisas, nem se deleitavam ou se entristeciam com elas? Nesse sentido aqui ele fala também, está falando aqui agora sobre questão de amizade, certo? Veja que questão bem interessante, né? Se um amigo permanecer uma criança em relação ao seu intelecto, como é que a gente pode continuar sendo amigos? Isto é, se você se desenvolveu, se você mudou intelectualmente falando, propondo, não dá para ser mais amigos de crianças, de pessoas que continuam com o intelecto acriançado, por assim dizer, tá bom? Bem, outra frase que também vem aqui à mente para poder ler agora para vocês é a seguinte, que ele fala sobre jovens, tá bom? Por outro lado, na página 185, por outro lado, a amizade do jovem parece ter como objetivo o prazer, pois eles vivem sob a orientação da emoção e buscam acima de tudo o que lhes é agradável e o que tem imediatamente diante dos olhos. Mas com o passar dos anos, os prazeres tornam-se diferentes. Aristóteles vai falar aqui nesse sentido aqui sobre os jovens, eles vivem muito na emoção. E de fato a gente percebe isso na vida normal e cotidiana da gente, quando a gente já foi jovem, né? E olhando para os jovens também de hoje. Ponto, são algumas frases. Eu gostaria de ressaltar aqui ainda tecer alguns comentários importantes sobre este livro, tá bom? As minhas impressões que eu tive, né? A primeira coisa que eu já falei um pouquinho só é sobre a questão da virtude. Quando você for ler esse livro de Aristóteles, você vai ver que para Aristóteles, né, um homem inteligente
e com a virtude do dinheiro, vamos dizer assim, né? Ele não era um pobre, etc. Ele tem uma ideia de virtude, de bondade, que para o mundo de hoje não funciona. Eu vou dar um exemplo. A ideia de Aristóteles é que o homem que aprende a conhecer e a saber mais vai ser o homem que vai ser virtuoso, isto é, vai ser bom, vai ser digno, vai ser louvável, etc. Mas no mundo de hoje a gente sabe que não é assim. Tem muita gente que tem muito conhecimento e usa para fins nada virtuosos. Mas mais uma vez, ele escreveu na mentalidade do seu tempo e para a vida que ele levava e como ele pensava certa coisa, ok? Claro, a gente vai discordar dessas coisas, mas eu digo a vocês, vale muito a pena com certeza ler este livro, porque vai ter coisas que você vai concordar e vai ter coisas que você não vai concordar. Então, sobre a virtude, eu gostaria de tratar nesse sentido, tá? A virtude em Aristóteles é uma coisa boa, é louvável, mas para hoje, pelo que a gente vê e vive, não funciona muito bem, ok? Outra coisa que eu gostaria de destacar também aqui, isso seria até como uma crítica, no seguinte sentido, né? Aristóteles fala sobre Deus, ou melhor, deuses. Por que eu vejo alguma relevância nisso? Porque hoje em dia, muita gente aclama os filósofos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão e etc. Muita gente aclama. Os próprios estudos dele hoje em dia evidenciam isso, sem precisar falar mais nada, certo? E eu gostei de ver a seguinte questão, de que eles também eram crentes. Claro que nos seus deuses, nas suas divindades e coisa do tipo. Mas o que eu chamo a atenção nesse sentido, a minha crítica não se vê o pessoal que critica os cristãos criticando Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. pelas suas crenças, né? Porque hoje em dia o pessoal às vezes gosta de ridicularizar o cristão. Um exemplo, o cristão tem muita gente que é muita coisa, né, em relação à formação. Tipo, tem cristão que é professor, como médico, advogado, enfim, uma série de coisas, uma pancada de coisas. E tudo bem até aí, mas se a pessoa fala assim, eu sou crente, muitas vezes a pessoa já começa a depreciar aquela pessoa. Porque ele fala que é cristão, né? Além de ter a sua formação, que não é nada extraordinário. E com Aristóteles e o pessoal da filosofia, eu não vejo o pessoal levantar essa bandeira. Então é algo assim que eu acho bem importante de se aperceber, né? Que crer ou não em Deus não vai te fazer mais sábio ou menos sábio, né? Por assim dizer. Então eu achei isso bem importante, tá? Ele também cria nos deuses deles, ok? E outra coisa que eu gosto eu gostei assim de ver também, ou a minha compreensão da leitura de maneira geral, é que o pessoal que é relativista, a gente não vai encontrar muito isso dentro da obra de Aristóteles. Porque o pessoal do relativismo vai dizer que tudo é relativo, né? O pessoal mais radical. Mas em Aristóteles a gente aprende muito sobre, ou ele fala muito sobre o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que não é bom. Dentro da galera relativista, o pessoal vai dizer assim, olha, o que é bom é relativo. E a gente não vai ver essa pegada em Aristóteles. Claro, ele vai sim destrinchar que uma coisa é boa até certo ponto. Mas ele vai claramente dizer e afirmar coisas que hoje em dia o pessoal que é relativista não gosta, não gostaria. Tipo assim, ele fala assim, olha, o pessoal hoje em dia quer dar muita vazão e liberdade de atuação aos jovens. Ele fala assim, olha, isso não é bom porque o jovem não é muito sensato ainda. Ele ainda está aprendendo, ele ainda vai aprender coisas. Então, assim, essas são as minhas impressões dessa leitura. Você que gosta de ler, né, mais uma vez, convido você a adquirir este livro. É um livro muito bom, muito importante, né? E é isso. Se você gostou aí, curte, comenta, compartilha, faz alguma coisa aí para ajudar o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.